Olá! Hello, sunshine! How are you? Espero que vocês todos estejam muito bem. Então, vamos começar, pessoal. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que eu chamo vocês de sunshine? Né? Sunshine significa raio de sol. Por que vocês acham que eu chamo vocês de sunshine? Hum? Hum? Alguma ideia? Alguma sugestão? Pode botar no... Bela pergunta. Bela Boa pergunta! sunshine. Sunshine. E aí, alguma Será, ideia? Bruna? Não, Bruna? será Nós que o somos inglês... queridos, Titi. Ai, vocês são! São Nós somos os raios de sol da sua vida. Ai, que lindas! Com certeza, E tá? você é meu sol todo. Ai, meu Deus. Ô, Eliane, vamos fazer chorar agora? Já tá Que isso? Não faça comigo. Poxa. Eu chamo vocês de Sunshine, primeiro porque meu nome é Rayane, literalmente significa raio de sol. E vocês fazem parte da minha vida, então não poderia, né, deixar de colocar vocês nela. Além disso, porque quando você fala inglês com confiança, com fluência, com tranquilidade, você está sempre brilhando. É por isso que eu chamo vocês de Sunshine. Então, quando você fala inglês bem, com confiança, tranquilidade, você brilha. Como eu sempre falo para vocês, não importa qual é a sua área de conhecimento, não importa onde você trabalha, não importa onde você atua. Se você fala inglês, as pessoas olham diferente para você. As pessoas pensam em você de maneira diferente, então você está sempre brilhando. Você é o sunshine da minha vida. Lindos, maravilhosos. Vamos lá, boa noite, Evelyn, bem-vinda. Olha, depois testa tudinho aí, tá? Me fala se está funcionando. Podem usar o chat, tá, pessoal? O chat para vocês se comunicarem, conversarem comigo, tudo direitinho. Então, vamos lá. Espero que vocês estejam animados para a nossa aula, essa aula super especial, que é a aula Falando Livremente. Já botei lá para vocês, que é o desafio de falar inglês livremente. Então, hoje, vamos explorar juntos todos os medos, crenças e fatores pessoais que podem afetar o processo de vocês falarem essa língua maravilhosa, que podem afetar a jornada de aprendizado de vocês. Então, hoje vai ser o momento que nós vamos identificar os fatores que impedem você de falar livremente. E ao final dessa aula, nós vamos ter um plano de ação para você não permitir mais que esses fatores afetem a sua fluência. Beleza? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês e ajudar cada um de vocês a superar esses obstáculos, beleza? Então, é muito maravilhoso estar aqui com pessoas que eu tenho certeza que entendem o valor de falar inglês, que entendem o valor de falar inglês fluentemente. Eu tenho alunos que já até fizeram cursos, vários cursos, já terminaram o curso, têm o certificado, né? Que tem muitas pessoas que só fazem o curso para ganhar o certificado. Essas pessoas já têm, e ainda assim não conseguem se expressar da maneira que elas gostariam. Tá? Eu tenho pessoas até na minha família, até um pouco vergonhoso, né? Você fala assim, caraca, né? Parente da teacher, que coisa. Mas é verdade. A pessoa não consegue se expressar, estudou 5, 6 anos num curso, gastou rios de dinheiro, que não é barato, e aí chega no final daquela jornada, né? Sabendo fazer uma prova muito bem. É isso que a pessoa sabe fazer. Faz uma prova como ninguém, né? Agora, chega lá na feira, na convenções das universidades, né? I don't speak English. Já levanta a mão para o alto, já se sente super travado, sem capacidade. Beleza? Então, vamos fazer aqui uma observação super importante para essa nossa aula fluir muito bem, para todas as atividades que nós vamos fazer daqui para frente sejam muito bem realizadas e muito bem compreendidas.
lembrem-se de que essa aula é um espaço seguro e acolhedor. Eu quero que todos que estejam aqui se sintam bem, se sintam confiantes, se sintam seguros para se expressar, tá? Isso vai fazer total diferença no seu aproveitamento de tudo que eu vou passar aqui para você, tá bom? Por isso que eu fiz questão de saber se o áudio de vocês está funcionando, se o vídeo está funcionando, para olhar no rostinho de vocês, para ver quem está aí, ó, suando, quem está de boas, para ouvir a vozinha de vocês, se tá, ai, tô emocionada, ai, tô tremendo, tá? Isso que eu quero que vocês se sintam à vontade nesse espaço para a gente compartilhar, tá bom? Compartilhar nossas experiências, e quando a gente compartilha as nossas experiências, a gente aprende um com os outros. Esse é o objetivo de hoje, tá bom? Então, vamos aqui apoiar, incentivar o seu coleguinha, né? Isso aí, você consegue, muito bem. Tudo bem, Gabriel. Você consegue, muito bem. Estamos todos aqui, tá? Na mesma caminhada. A gente está na mesma caminhada para falar inglês com confiança, para ser fluente em inglês, tá? Então, vamos começar essa jornada cheia de amizade, cheia de apoio, tá? Cheia de acolhimento. É esse ambiente que a gente quer criar aqui para esse dia tão especial, para esse momento tão especial que nós vamos passar juntos, ok? Beleza? Todos, quem está aí, ok, pode mandar no chat. I'm talking to my... Ih, tá falando com o chefe, meu Deus, ok. Vai lá falar com o chefe, pelo amor de Deus. Fala inglês logo para tirar onda. Tô brincando. Beleza, pessoal? Então, dá um joinha aí nos comentários, no chat, tá? Para eu saber que tá todo mundo na mesma vibe, tá todo mundo aqui, né? Na mesma intenção. Show, isso aí, tudo ok. Beleza. Todo mundo ali pronto para compartilhar, pronto para aprender, para crescer. Hoje vai ser sobre isso. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo ok? Cadê o ok? Isso aí. Beleza, todo mundo ok? Então, vamos lá. Lucimar, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Áudio tá funcionando, vídeo? Tudo ok? Então, vamos lá. Ih, deve estar falando com o boss também. Ok, good. Então tá ótimo. Pessoal, eu quero começar conversando com vocês, tá? Um pouquinho, vou conversar só um pouquinho com vocês, tá? E eu quero que vocês passem por esse momento agora que eu vou estar falando, pensando em vocês, tá? A gente vai conversando, você vai pensando em você, na sua história com o inglês, nos seus desafios, tá? Para você começar aí a montar uma imagem. Hoje nós vamos criar uma imagem, essa imagem que você nunca criou na sua cabeça, tá? Quando a gente coloca tudo isso que a gente vai conversar hoje numa imagem, em algo que você consegue visualizar, fica muito mais fácil de você identificar, tá? Então, esse é o nosso objetivo hoje. Então, eu quero falar com vocês sobre os fatores e as crenças que podem influenciar a nossa capacidade de falar inglês livremente. O que são os fatores e as crenças que vocês acreditam que podem influenciar vocês falando inglês? Insegurança? Medo? Incerteza? Julgamento? Coloca aí para mim no chat. O que você acha que pode parar você na hora que você está falando? O que você acha que essa menina que eu dei exemplo estava sentindo na hora que o moço lá da universidade foi falar com ela? O que fez ela não falar livremente? O que faz você não falar livremente? Isso aí, ó, julgamento, incerteza, medo, vergonha, medo de errar. I don't understand the Indians. Eu não entendo os indianos. Olha, esse fator aí a gente tem que... A gente é mais... Esse aí, nossa, os indianos... Eu já falei... Acho que eu já falei com vocês na aula, né, Gabriel?
Eles criaram um inglês especial para eles, né? Então a gente tem que se acostumar mesmo a se comunicar com eles. E o pessoal do Oriente Médio também. A fonética deles é muito forte em algumas palavras. Gaguejar, Gabi botou ali gaguejar. Lucimar botou vergonha, julgamento, insegurança. Isso aí. Então a gente sente tudo isso na hora que a gente vai falar, né? Julgamento, insegurança, né? Então, para o pessoal que colocou julgamento, né? Esse julgamento que vocês sentem, vocês acreditam que é um julgamento externo das outras pessoas? Esse medo do julgamento é um julgamento externo ou um julgamento interno? Você já consegue identificar isso? Já parou para pensar que é aquela história, né? Ah, eu acho que todo mundo está me vendo. Mas, na verdade, cada um está tomando conta do seu espacinho. Você acha que todo mundo está prestando atenção no seu inglês horroroso, entendeu? Na sua pronúncia pobre, ou você que está julgando o seu inglês? Coloca aí para mim. É, O que vocês acham? Pode falar no microfone também, tá, gente? Por favor. Ainda mais meus alunos que já me conhecem, que sabem que eu gosto de um papo. Gosto de um papo. Acho que eu mesma. Muito bem. Self-judgment, isso aí. Auto-julgamento. Pessoal, muitas vezes, na verdade, eu posso falar para vocês com muita certeza, 99% das vezes, das pessoas que não falam, elas sentem um julgamento muito pesado. Mas, na verdade, esse julgamento não vem das pessoas de fora. Esse julgamento vem de si mesmo. Elas mesmas estão querendo falar de uma maneira que elas imaginaram na cabeça delas, que tem que ser assim, e que se não for assim, não é para falar. É simples assim. Ah, se não for dessa maneira que eu imaginei que eu tenho que falar inglês, eu não vou falar. E aí, o que a pessoa faz? Não fala. Porque ela não teve o entendimento de que o que está acontecendo na minha cabeça, eu estou me auto-julgando. Eu estou colocando uma expectativa no meu inglês, vamos dizer assim, né? Vou botar um exemplo aqui de date, né? Você vai lá para o date, vai para o seu encontro, né? Achando que você vai encontrar um cara super carinhoso, super maravilhoso, super legal, super gentil, bonitão, arrumadão, né? O cara botou até o blazer para te encontrar, nananana. E aí chegou um cara lá, meio tímido, legal. Ah, ele botou uma calça social, mas não botou aquele blazer, né? Foi arrumado, mas não foi com a gravata que você achou que iria, né? Falando como as meninas, né, gente? Porque eu sou menina, então não sei como é que o homem espera que a gente vá no date. Eu sei que na cabeça das mulheres a gente espera assim, né? Que o cara vai, deu mais bem vestido para me ver do que para o casamento. A gente espera isso, né? E aí o cara chega lá, arrumadinho, né? Já botou meio arrumadinho, aí ele foi arrumadinho. O cara foi arrumadinho. O cara tá bonito, tá cheiroso, tomou um banho, e pá. Mas aquela sua expectativa era tão aqui em cima, tão lá no alto, que quando o cara apareceu legal, arrumado, direitinho, né? Mostrou um certo esforço para você, você achou ruim. Você achou ruim. Era ruim de verdade? Não, mas você que achou. E aí tu ficou, pô, que bosta, cara. Ah, não gostei dele, não. Achei que ele ia se esforçar mais, né? E é isso, exatamente isso que você pensa do seu inglês. o que aconteceu comigo em Portugal, estava em Portugal, Ah, eu fui passear em Portugal
Estava ali no centro de Lisboa, estava eu, minha esposa e meu filho, rua vazia, aí veio um casal, né? Não sei se era inglês, se era americano. Hum. Aí ele me perguntou, ele era inglês, né? Eu brasileiro. Aí ele me perguntou como se chegava na estação de trem. Falei, meu Deus, aí minha esposa me olhou assim, aí eu tive que parar, lembrar lá do curso de inglês lá atrás. Falei, meu Deus do céu. E eu tinha passado pela estação, pelas ruas, aí eu dei uma respirada, aí ele, how can I get a train station? Aí eu disse para ele, go train, turn left. Aí ele olhou, ok. Eu Viu? falei, bom, aí, e foi, ele entendeu. Eu indiquei ele certo, que era virando a terceira rua esquerda, chegaria na estação. Eu, go Não. train, turn left. Ele, ok, thank you. Aí foi. Olha, ali eu fiquei abafado, Luiz. Luiz, eu parei, fiquei pensando lá no inglês da época do Brasas, daquelas ruas. Suou, olha a pizza aqui, né? Suei, suei. Não, não é. Por quê? Porque foi ali na Real. Aí eu parei, olhei, e teve uma moça, era uma árabe. Eu falei, meu Deus do céu. Ela estava subindo a escada do metrô, Hum. só que ela não estava aguentando subir com o carrinho dela, com a mala dela. Aí ela olhou para mim assim, começou a falar em árabe. Eu falei, meu Deus do Em céu, minha esposa árabe, olhou. poxa. Aí levou para outro Aí nível. eu dei a entender o seguinte, pelo gesto que ela fez, que a bolsa dela estava pesada. Aí eu olhei para a mala dela e fui, peguei. Ela foi balançando a cabeça assim, eu subi com a mala dela na escada, mas assim, sem comunicação nenhuma, mas também falando em árabe. Falei, Olha, Kleber, eu quero te dar os parabéns. Sério, por quê? Como eu falei, muitas pessoas nem tentariam como você tentou, sabe? Você estava numa situação que você poderia muito bem ter deixado aquelas pessoas na mão, sabe? Gente, eu não sabia dessa sim, história do Kleber, mas eu sempre falo isso. Inclusive, semana passada eu coloquei um post sobre isso. E se o gringo viesse perguntando para você onde fica a estação de trem, você saberia dizer? Sabe? Ai, não. Eu não vou falar para ele só go straight turn left. Tá doido que eu vou falar go straight turn left? Não, gente. A pessoa tá perdida. A pessoa precisa da sua ajuda. Ela precisa da sua ajuda. Com o seu inglês que você acha pobre, que você acha ruim, cara, você vai salvar a pessoa de uma situação muito pior, cara, do que você passar vergonhinha, sabe? Então, a sua vergonha é muito menor do que uma pessoa perdida numa cidade que ela não conhece ninguém. Entende? Então, cara, eu tenho que te dar meus parabéns. É isso aí. Ah, Titi, eu só falei gostei de turn left com meu sotaque aqui bem brasileiro. O cara entendeu, eu ajudei ele. Isso aí, entendeu? A moça apontou para a mala. Comunicação vai além de ler, escrever, falar. A gente tem todas as ferramentas para se comunicar, né? A linguagem surgiu porque nós sentimos necessidade de nos comunicar, tá? Eu estou aqui fazendo assim com a mão, né? Então se eu tivesse sem som, você saberia que eu estou explicando alguma coisa, que eu estou querendo que você saiba alguma coisa, só pelo meu gestual. Isso é comunicação, tá? Então, você se comunicar, você pode até começar ali nervoso, né? Eu, quando eu comecei a falar inglês, era assim, eu começava no, fine too, yes, right. Alguém falou aqui gaguejar, a Gabriela falou gaguejar. Gaguejar, Gabriela, é apenas um sintoma. Não é um mal do seu inglês, é um mal do seu nervosismo. Gagueja em português, em alemão, em árabe, em espanhol, em inglês. Se você estiver nervosa, você está nervosa, você vai gaguejar, sabe? Então, e às vezes eu tô, às vezes na aula, você, cadê a Gabriel? Ainda tá aqui? Nem sei. Não? Gabriel saiu? Gabriel, cadê? Foi embora. Ok. Tô aqui, tô aqui. Hello! Gabriel, às vezes, implica com as minhas imagens na aula, menino. Eu fico, caraca, escolhi essa imagem aqui. Gabriel vai implicar com a minha imagem, eu tenho certeza
certeza. Aí na hora que ele fala, pronto, aí eu já começo a gaguejar, porque eu fico nervosa. Não é o meu inglês. Eu sei disso, vocês precisam saber disso também, entendeu, Gabi? Não é o seu inglês. Não é que você não sabe inglês, não é que o seu inglês é ruim. É que é um momento de nervosismo. Alguém chegou falando uma língua que você está aprendendo. Você ficou nervosa. O que você tem que trabalhar? Ah, eu tenho que estudar mais inglês, eu tenho que estudar mais inglês, eu tenho que saber mais regras, eu tenho que aprender mais estruturas. Não. Você tem que não ficar nervosa. A pessoa veio falando para você, né? I don't speak English. Não, pô. A pessoa veio falando com você em inglês. Hello. Just a minute. Uhum. Now. A pessoa fala e você... Ok, thank you. Thank you for your patience. Tá? Agradece pela paciência. Beleza? É sobre isso, não é o seu inglês. É o nervosismo. Sabe? Gabriel falando lá com os indianos, né? O cara começa, que às vezes eles engatam a primeira que vai do... E tu fica assim... Moço, entendi nada. Ai, pronto. Na sua cabeça, você não fala inglês de jeito nenhum. Seu inglês é uma merda, porque você não entendeu o cara que engatou a primeira, chegou a 100 por hora no inglês dele e você não entendeu. E aí tu fica se julgando por uma situação específica. Você fica se julgando por uma situação que você julgou ruim. Né? Então, é sobre isso que a gente vai refletir bastante hoje. Beleza, pessoal? Então, olha só. Todos esses medos que a gente falou, tá? De cometer erros, de ser julgado, tanto por você mesmo ou pelos outros. A gente, na verdade, tem medo do julgamento dos outros, né? O que eu trouxe para vocês provavelmente nunca tinham pensado, né? Quem está me julgando? Quem está me julgando? Né? Mas o nosso real medo é o julgamento dos outros. Ah, eu vou abrir a boca, vou falar engraçado e vão rir de mim. Né? É isso que a gente pensa, não é verdade? Fala, bota aí um ok nos comentários quem já pensou nisso. Cara, eu não vou nem abrir a boca, que se eu abrir a boca para falar isso aqui, vão rir da minha cara. Bota aí. Eu já, escreve aí, eu já. Escreve aí nos comentários. Quem já? Eu já, o Evelyn já botou ali. Eu já, porque é isso que aparece na sua cabeça. Quando você vai falar, você fala, cara, para que eu vou abrir a boca? Né? Para que eu vou falar? Vão rir da minha cara. Sabe? E é isso que você pensa. Ao invés de pensar que eu falo 2 línguas. Eu sou bilíngue, entendeu? Estou me tornando bilíngue. E é isso, desculpa, sabe? Gente, vocês já pararam para pensar? Olha, agora, quem já me conhece sabe que eu me formei em biologia antes de me formar em inglês, né? Hello, Tuane! Ó, Tuane, inspiração. Ainda bem que você chegou. É hoje, hein, Tuane? Vamos arrasar. Então, olha só, vocês já pararam para pensar quantos neurôniozinhos, quantas ligações a mais vocês tiveram que criar para aprender o que vocês já aprenderam em inglês? Né? Você já está aqui, ó. Quantas ligações vocês criaram para aprender uma língua nova? Então, ao invés de ficar pensando que as pessoas vão rir de você, tenha orgulho de si mesmo ou de si mesmo. Você já está aprendendo uma coisa nova. Você está tentando o que muita gente nem tenta. Tá? E esses medos, pessoal, eles abalam a nossa confiança. Eles deixam a gente tímidos para falar inglês em qualquer situação. Se você tem medo de ser julgado, se você tem medo de errar, se você tem medo de falar besteira, qualquer situação você não vai querer falar. Né? Então, além dos medos, nós temos outras coisas que são as crenças pessoais. Essas aí são
mais difíceis e mais profundas de vocês identificarem, mas nós vamos chegar lá. Vamos lá. As crenças pessoais, elas podem variar muito de uma pessoa para outra, tá? Tanto que eu botei o nome de crença pessoal, que é uma coisa mais particular. Os medos, a gente viu que são bem gerais, né? A gente viu aqui, se você entrar no chat, você vai ver que todo mundo tem julgamento, insegurança, né? A vergonha, a incerteza, né? Agora, as crenças pessoais, elas nos bloqueiam real e elas são coisas mais individuais, tá? Então, uma das coisas que pode ser uma crença pessoal bem forte, tá? É que a pessoa realmente acredita que ela não tem habilidade linguística o suficiente para falar inglês. Alguém já pensou nisso? Cara, eu botei aqui em palavras bonitas, né? Mas simplesmente eu não consigo falar inglês. Né? Eu não consigo falar inglês. Vocês já tiveram essa crença? Vocês têm essa crença? Vai pensando aí nas crenças que vocês têm. Quais são essas frasezinhas que vocês constantemente, né, sentem na hora que o assunto é inglês? Tá? São crenças que a gente chama de hoje em dia as crenças limitantes, né? Que elas limitam a nossa capacidade de aprender algo novo. Por isso que eles dão o nome de limitantes. Elas literalmente limitam você. Porque se você pensa que você não vai conseguir falar, é porque você não vai nem tentar. Você realmente não vai conseguir. Tá? E aí você simplesmente deixa de explorar todo o seu potencial, porque você já veio de um pensamento de que você não é capaz, de que você não consegue. Tá? Então, agora eu quero que vocês pensem aí nessa crença que vocês têm, como eu falei, é mais individual, tá? Nessa crença que você tem, que você, antes de começar a aprender inglês, ou até mesmo nas aulas, o que você pensa, tá? Eu sei de alguns de vocês aqui, eu já sei, que eu já dou aula para vocês, mas coloca aí no chat para compartilhar, porque pode ser o do coleguinha também. O que você pensa que são crenças que limitam o seu aprendizado? Que faz com que você acredite que não vai conseguir. Coloca aí a frase que vem na sua cabeça. Na hora que você... No caso, eu vou falar aqui no áudio, que eu acho que vai ser mais fácil. Eu acho que a crença que eu penso assim é, tipo, já tentei por tanto tempo, então por que dessa vez vai dar certo? Eu acho que isso é uma crença limitante, né? Seria esse o pensamento. Isso aí. Mas alguém tem essa ideia da Bruna? Eu já tentei tanto, eu acho que eu já fiz de tudo, agora não tem mais jeito, o que eu tô fazendo? Né? O que é isso? Tô doida. Alguém já pensou isso? Ou pensa isso? Às vezes eu penso que não vou conseguir. Ó. Mas quem tá aí? Vamos lá, Lucimar. Qual é a sua crença? Evelyn, qual é a sua crença? Gabriela, qual é a sua crença? Gabriel, a gente já quebrou várias crenças do Gabriel, maravilhoso. Gabriel começou as aulas comigo. Gabriel foi meu aluno no primeiro curso de inglês que eu dei aula, né? E desde lá a gente veio trabalhando várias coisas. Ele é uma das pessoas mais... Vou puxar o seu saco aqui agora, hein, Gabriel? Ele é uma das pessoas mais inteligentes e carismáticas que eu conheço, tá? Então, assim, tudo que ele se propõe a fazer, ele consegue. Mas ele sempre teve essa dificuldade do inglês, né, Gabriel? Fala aí se eu tô falando besteira, que é achar que era uma coisa assim pesada, que tinha que ser trabalhoso, que era cansativo, que era dificultoso. Então ele tinha essa sensação quando se falava do inglês, né? E aí, mentira nada, é verdade. E aí, ao longo desse curto tempo que ele começou comigo, agora, de novo, mais uma vez, novamente, obrigada pela confiança, a gente conseguiu transformar essa conversa em inglês, essa expressão na língua inglesa leve, tranquila, mais gostosa, sem aquela
pressão de, ai, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo, o que que eu estou fazendo? Simplesmente deixar fluir, deixar fazer, deixar acontecer, tá? Pensaram aí, pessoal? Pensa na criança de vocês. Bota para mim essa criança, bota para fora essa criança limitante aí, por quê? Teacher, eu preciso pensar nisso mesmo? Vai doer, eu sei que vai doer. Né? Se fosse confortável, né, gente? Caramba, todo mundo tá falando inglês, né? Brasileiro, segunda língua oficial do Brasil seria o inglês. Mas não é a nossa realidade, né? Se fosse confortável, seria assim. E a gente nunca para pensar nisso. Por quê? O que está acontecendo na minha cabecinha, né? Que eu não consigo, que eu acho que eu não consigo. Porque o que você precisa é o que está aqui dentro. Se você encontrar uma pessoa que guia você por um caminho que é bom, que você sabe que você vai chegar lá, e você está vendo o resultado, então, ó, aqui na nossa cabecinha que tem que funcionar, né? Isso não é para mim, toda hora eu penso nessa. Mas estou mudando, teacher, isso aí. Verdade, Bruna chegou. Isso não é pra... Deixa eu ver o que o Gabriel falou aqui. Isso é verdade. Acabou que as aulas combinaram com o momento que eu estou precisando me comunicar mais em inglês no trabalho. Já tá cheio. Isso aí. Passa para o fora aqui, negócio de inglês. Então, a gente tem que saber essas crenças, tá? Porque, se você, como eu falei para vocês, lá no início, nós vamos criar o quê? Uma imagem. Nós estamos criando uma imagem, acabamos de reconhecer os seus medos e agora nós vamos reconhecer as suas crenças limitantes, as suas crenças pessoais. Por quê? Porque isso vai fazer parte da sua imagem. Porque quando você vê, quando você olha, quando você toca, é muito mais fácil de você resolver. Se você não sabe o que está causando o seu problema, como é que você vai resolver, galera? Né? Você não sabe o que está causando o seu problema. Então, como é que você vai resolver? Ah, eu vou estudar mais, eu vou estudar mais, vou estudar mais, vou ficar mais 5 anos estudando esse negócio e não vai conseguir enquanto você não entender o que está bloqueando aqui dentro. Porque é pessoal, crenças pessoais, né? Então, pensa aí, o que está bloqueando aqui dentro? O que você pensa na hora de, ah, vou falar inglês, vou aprender inglês. O que é o inglês na minha vida? Né? Tem gente que pensa, o que é o inglês na minha vida? Ah, inferno. Botei essa semana lá nos stories. Sério, botei essa semana nas stories. Ai, muita gente botou, ai, que inferno. Ter que falar inglês, ai, que inferno. Isso é uma crença limitante. Ai, que inferno ter que falar uma língua que me possibilita viajar ao mundo. Ai, que horror, meu Deus. Uma língua que vai me possibilitar ganhar um salário 3 vezes maior. Ai, que horror, que inferno, que coisa chata. Uma língua que vai me possibilitar de se destacar em qualquer lugar que eu for. Ai, Jesus, que coisa horrível. Não quero isso para ninguém. Nossa, ninguém quer isso, né? Sucesso, oportunidades, viagens. Quem quer esse negócio? Fazer cursos que ninguém da sua área fez ainda? Já pararam para pensar nisso? Você vai fazer cursos que ninguém da sua área fez ainda. Você pode fazer o cara lá fodástico de Harvard, se você quiser. Agora, Harvard está liberando, inclusive, Harvard está liberando um monte de curso online gratuito, tá? Que aí você vai conseguir fazer, cara. E os seus colegas do seu trabalho não vão conseguir. E aí, nossa, fulana tá boa, né? Onde você aprendeu isso? Ai, que chato. E que inferno aprender uma língua dessa, né? Que horror aprender isso. Gente, isso é uma crença limitante. Isso é uma crença limitante. Então, vocês precisam sim identificar isso, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar vocês aí fazerem algumas atividades para identificar melhor esses fatores, tá? Esses medos, essas crenças que estão te atrapalhando. Nós vamos juntos trabalhar para superar isso aí, desenvolver a confiança para vocês falarem inglês livremente, tá bom? Pessoal, quero lembrar mais uma vez. Nós estamos aqui para aprender e crescer juntos. Esse é um espaço seguro para vocês se sentirem acolhidos, tá? Então, cada um de nós está no estágio diferente da nossa jornada de aprendizado. E isso é normal. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua rotina, cada um tem os seus compromissos, cada um tem a sua mentalidade, tá? Então, não se compare com os outros.
tá? Estejam sempre abertos a aprender e a novas experiências. Isso faz parte de você ser uma pessoa bilíngue ou poliglota, tá? Você está aberto para as novas experiências, para você estar aberto a crescer. Se você é uma pessoa que não consegue visualizar isso, aprender uma outra língua para você vai ficar muito mais difícil realmente. Sabe? Porque é sobre isso. É sobre vivenciar novas coisas. É sobre vocês terem contato com coisas diferentes. É sobre vocês aprenderem. Então, vocês têm que embarcar nessa jornada. Tem, como eu falo para os alunos, se joga, vai, né? E esses fatores, essas crenças, podem estar afetando, sim, o seu processo de falar inglês. Tá? Por isso que eu trouxe essas atividades práticas, agora é a hora, hein? Para vocês identificarem e superarem cada um desses obstáculos, tá? Nós vamos juntos enfrentar esses desafios e vamos alcançar a tão desejada fluência, tá? Gente, eu tô louca para saber, para testemunhar, né, o crescimento e desenvolvimento de cada um de vocês aí, tá bom? Então vamos começar. A atividade 1 vou falar já quantas atividades nós vamos ter, tá? Nós vamos ter 4 atividades, cada uma de 10 a 15 minutos, rapidinho, tá? A 1 é um questionário de medos e crenças, tá? Então, eu trouxe aqui 5 perguntinhas para vocês, que eu quero que agora vocês peguem lá, que eu pedi o caderninho, né? O caderninho ou o bloco de anotações no celular, no tablet, whatever, tá? Esse é o momento de usar. Pode pegar aí a caneta, o lápis, ou abrir o aplicativo no seu computador para a gente começar. Eu vou escrever aqui no board para vocês, espera aí, as perguntas. Deixa eu compartilhar. Enquanto vocês vão pegando aí o material, eu vou abrindo aqui a tela para compartilhar as perguntas com vocês, tá? Prontinho. Todo mundo está vendo a tela em branco? Sim? Ok? Ok. Sim. Então, vamos lá. Estão aqui as nossas perguntas. Pergunta número 1. Escreve aí no caderno. Escreve no caderno, no celular, no notepad, não sei o que você está usando. Pergunta número 1. Quais são os seus maiores medos em relação a falar inglês? A gente está aqui, não. Quais são os seus maiores medos em relação a falar inglês? Aqueles medos que a gente já citou. Bota todos eles aí, faz a lista. Número 2. Você acredita que é capaz de falar inglês fluentemente? Você acredita que você é capaz de falar inglês fluentemente? Se sim, por quê? Se não, por que não?
Terceira pergunta, pessoal. Ok, Gabriel. Vai lá. Terceira pergunta. Quais são as crenças ou pensamentos negativos que você tem sobre suas habilidades de falar inglês? Quais são suas crenças e pensamentos negativos que você tem sobre suas habilidades em falar inglês? Tá bom, Lucimar, mas volta. Número 4. Pergunta 4. Quais obstáculos você acredita que podem atrapalhar o seu processo na fala de inglês? Quais obstáculos você acredita que podem atrapalhar o seu processo na fala de inglês? É o vocabulário? É a pronúncia? É gaguejar? É não saber montar a estrutura? É ficar pensando e não conseguir falar? O que que é? Quais são os obstáculos que você acredita que podem atrapalhar o seu processo na fala de inglês? Escreve aí, pessoal, no seu caderno, no seu celular, aí pode pegar, quem está no computador pega o celular e escreve. Bota isso em palavras, tá? A gente está construindo aquela imagem que eu falei para vocês, que a gente ia construir, tá? Você está construindo a imagem que você precisa para superar tudo isso. E a última, não menos importante, na verdade, muito importante, você escrever e colocar isso no papel, é: você já teve alguma experiência negativa ao tentar falar inglês? Se sim, como isso influenciou a sua confiança e motivação para continuar aprendendo? Pode ter sido no curso que você já fez, um colega seu que fez um comentário, um professor que fez algum comentário, alguém de fora que fez algum comentário. Ah, por exemplo, você já foi viajar com alguns colegas, estavam falando ali com um gringo, alguém riu, alguém falou alguma coisa, ou você já tentou fazer alguma entrevista, tá? Então, você já teve alguma experiência negativa ao tentar falar inglês? Se sim, como isso influenciou sua confiança e motivação para continuar aprendendo? Ajudando aqui a Evelyn. Vê lá a mensagem, Evelyn, que eu mandei para você, tá? Beleza? Tudo pronto? Escreve aí, com calma. Pensa bem,
esses fatores que podem estar afetando tudo que você pensa, né? Quando na hora de falar, vou falar inglês, o que que você pensa? Como é que você se sente? Não chora não, gente. Vai doer agora para não doer mais, tá bom? Prometo. Lembrar dessas coisas, às vezes a pessoa tem até trauma, né? Ai, gente, eu não quero falar daquele dia que me zoaram na aula. Ai, que a pessoa ficou falando que não me entendia. Vou contar um para vocês aqui meu, para vocês se sentirem mais acolhidos, né? Que aqui é um momento de acolhimento. Vou contar uma história minha, tá? Eu fiz um intercâmbio, tá? Eu fiz um intercâmbio para o Reino Unido e eu aprendi no curso, eu estudei desde os meus 10 anos, né? Então, 10 anos eu entrei num cursinho regular e fui para o Reino Unido, que a gente sabe que o inglês britânico e o inglês americano têm as suas diferenças, certo? E aí eu cheguei lá, tive que fazer uma prova, a prova de proficiência, né, que a gente faz, é para isso, tá? Para testar o seu inglês fora do Brasil. Você precisa testar o seu inglês fora do Brasil, você faz uma prova que a gente chama de teste de proficiência. Aí eu fiz e tal, e ainda fui para fazer um curso lá de 3 meses, antes de começar as aulas na universidade, que foi muito bom. Eu até falo para as pessoas que eu aprendi a escrever redações nesse curso de 3 meses, o que eu nunca aprendi no meu ensino médio inteiro, em 3 anos. Eu aprendi em 3 meses num curso lá, e aí eu escrevo, aprendi a estruturar tudo em inglês, né, na minha mente. Então, isso foi muito legal. Mas eu sempre falo para os meus alunos, nós nem sempre vamos encontrar pessoas legais, tá? O ser humano é ser humano aqui, é ser humano na Austrália, é ser humano na África do Sul, é ser humano na Nigéria, é ser humano na China. Ser humano é ser humano, tá? Então, nem sempre nós vamos encontrar as pessoas super legais. Por isso que eu parabenizei o Kleber, porque é tão difícil encontrar pessoas que são assim, que se importam com a dor do outro, que se importam com o sofrimento do outro, né? E a minha experiência foi no meu intercâmbio, que para mim, né, gente, desde os 10 anos estudando inglês, já estava com 21 anos, então há 11 anos eu já estava falando inglês. Fiz teste de proficiência, tirei avançado, tirei C1 na época, eu não lembro se foi B2 ou C1, foi uma coisa assim. Isso, responde as perguntas, Kleber, direitinho. E quando eu cheguei lá, fui eu no pub, né, que a gente chama de pub, lá não chama de bar, né, a gente chama de pub. Fui no pub com a minha amiga e eles não cobram a água. A água lá, você vai em qualquer restaurante, qualquer lugar, e eles são obrigados a te dar, que a gente chama de tap water, que é a água filtrada, né? Aí eu cheguei pro cara pedindo uma tap water, tap water, tap water, tap water. Moço, me dá, eu morrendo de sede. Eu só quero uma tap water. Eu assim, e o bartender simplesmente olhou para minha cara e falou assim: eu não entendo nada do que você está dizendo. Aí eu, pronto, não estou mais falando inglês, estou falando outra coisa agora. Sabe? E isso marcou, falei, cara, o que está acontecendo? E aí eu cheguei assim perto dele, eu falei, moço, eu só quero água, I need some water. E aí ele, dá licença, eu tenho que atender os outros clientes. Assim, aí eu, opa, que legal, né? Aí eu falei, miga, vem aqui, me ajuda. O cara não tá entendendo falando, eu quero uma água, eu quero um copo de água. Eu falei, glass of water, tap water. Eu falei, todas as horas que eu sabia falar, eu falei pro cara. Aí a minha amiga chegou para ele e falou, já sei. Minha amiga já estava meio bêbada, ela pegou na mão dele assim e falou, moço, vê uma water. Literalmente. Ela chegou assim, I want water. Funcionou agora? E foi isso, porque eu falei water em vez de water. E o cara não quis me dar um copo d'água. Sabe? Então, isso é uma situação que você fica tipo, será que eu falo inglês mesmo? O que está acontecendo, moço?
porque uma pessoa apareceu no seu caminho. Então, por isso que você precisa anotar isso. Anota, escreve isso no seu caderno, escreve isso aí no aplicativo que você pode estar usando também. Para você nunca esquecer desse momento. Para você nunca esquecer disso. Para isso se tornar a sua força, em vez de te destruir. Então, anota aí. Quero que todo mundo anote. Beleza? Todos responderam? Quem respondeu, mandou ok aqui no chat. Todas as 5 perguntas respondidas. Bota ok. Ok. Mas quem? Ok. Todo mundo. Vamos lá, Gabriel, Kleber, Gabi. Vou esperar vocês responderem. Quando terminar, me avisa. Depois que vocês terminarem de responderem, tudinho, eu vou separar vocês em grupos, tá? Vou fazer um grupo com 3 e os outros 2 vão ficar aqui comigo, tá? Então, vão ser 2 grupos, tá? Por quê? Nós vamos conversar, né? Agora vamos compartilhar. Eu falei que aqui é o momento de compartilhar. Então, a gente vai compartilhar as respostas, tá? E discutir os nossos medos, as nossas crenças, os fatores pessoais que surgiram, tá? Vamos oferecer apoio, vamos oferecer conselhos, estamos todos na mesma jornada, lembrando disso, tá? Então, a gente vai fazer esse compartilhamento aí. Terminaram? Então tá, então vou separar vocês em grupos agora e nós vamos conversar sobre as nossas respostas, beleza? See you soon! Só aceitar aí, tá, pessoal? Quem recebeu o convite pode ir entrando lá na sala. Quem não, fica aqui comigo. Beleza? Falta o Gabriel. Então, vamos lá. Kleber e Gabriela. Tá? Gabriela, você está conseguindo usar o áudio? Não? Como é que tá? Agora é o nosso momento de conversar, Gabi. Vamos conversar. Não! Ah, então vai botando no chat. Pode ser? Então tá. Então vamos lá. Kleber, compartilha aqui com a gente. Quais são os seus maiores medos em relação a falar inglês? Na verdade, eu estou tentando aqui ver que eu não tenho muita habilidade nessa escrever, essas coisas todas. Uhum. Você quer que eu fale ou quer que eu escreva? Quero que você fale, pode falar. É porque a Gabriela está sem microfone. Consegui. Então, quais são os maiores medos? Os meus maiores medos? Não, eu atualmente, eu peguei uma visão diferente do inglês, da aprendizagem do inglês. Eu estudei em vários lugares, né? Como você mesmo disse, fiz CNA, fiz Wizard, estudei um pouco no Brasas, mas o que eu consegui identificar, que às vezes o próprio erro está na própria pessoa. Em que sentido? Né? Ela se esforçar em ver séries, né? Ver filmes em inglês, né? Ela tentar falar em casa consigo mesmo, entendeu? Para ela se acostumar. Porque um exemplo, eu identifiquei isso, se a pessoa ficar dependendo só do curso, ele não vai avançar.
Não. Porque a pronúncia do inglês é totalmente diferente da escrita, né? Então, nesse período que eu fiquei em casa, eu fiquei acompanhando vários professores assim no YouTube, dando as dicas, né? E eles passaram a mesma coisa que você falou, né? É a pessoa não ter o medo, é a pessoa não se preocupar com a gramática, que uma coisa que mais preocupa a pessoa falar inglês, ele fica preocupado da como ele vai falar, colocando preposição, tudo no lugar certinho, a gramática certa na hora certa. E não, aí ele deu um exemplo. Para você, o seu maior medo é errar na hora de construir a frase, né? Fazer a frase certinha. Não, assim, era no início, eu tinha esse Eu pensamento. gostei. Não, era. Mas não é. Mas o que eu aprendi com isso? Uma explicação que ele deu. Um exemplo, um bebê, por exemplo, a criança, quando ela nasce, ela começa a falar papai e mamãe, ela não conhece regra de gramática. Sim, exatamente. Aí fala papai, fala mamãe, não é isso? Vai Isso. começando a falar aos poucos, depois é que vem a formação gramatical. Aí ele Isso. falou, o inglês é a mesma coisa. Exatamente. Vocês Você são vai... bebês do inglês, entendeu? Vocês têm que ter não, noção. Tá, não, vamos mas é ver isso agora a mesmo. resposta da Gabriela. Gabriela, Tá. qual o seu medo? Qual os seus maiores medos em relação a falar inglês? Gabi, compartilha com a gente. Eu acho que seria mais uma parte de uma insegurança, de estar errando também na hora de falar. Não, é porque nem eu comecei a fazer agora, eu já fiz antes na FISC, só que tipo, eu fiz só uns 6 meses, aí eu parei lá em 2019 e voltei agora, então tipo, eu sei bem pouquinho. Aí seria mais tipo uma insegurança de saber aonde colocar qual frase, tipo, conheço mais assim um vocabulário, mas eu não sei encaixar muito bem as palavras. Aí, tipo, vou montar a frase. O que eu coloco antes do quê? Entendi. Aí, é a minha insegurança também, tipo, medo de gaguejar, eu tenho um pouco de língua presa. Aí vou falar, para ler também, ler a frase corrida, tem que me concentrar um pouco mais para pronunciar aquela frase. Olha, Gabriela, Então, você trouxe para ler já tenho uma insegurança muito difícil. Eu tenho que ler bem devagar para conseguir ler. Olha, Gabi, você trouxe uma coisa muito legal. Depois, no final, eu vou falar mais sobre isso. Porque são as nossas características pessoais. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Se você fala assim na sua língua materna, se você já tem essa dificuldade na sua língua materna, você vai ter no inglês. Não é uma dificuldade da língua, é uma característica sua. Tá? Então, quando você, né, que a gente tem uma palavra embrace it, quando você aceitar isso, tá, Gabi? O seu aprendizado vai ficar muito mais tranquilo, muito mais leve. Você fala, tipo, esse é o inglês da Gabriela. E eu só posso utilizar o inglês da Gabriela, porque eu sou a Gabriela, entendeu? Eu fiquei muito frustrada quando eu fiz lá na FISC, porque eu comecei no básico, e lá tipo, era meio misturado, né? O básico, só que assim, eu vim do básico de uma escola pública. O pessoal que ia lá do básico era tipo de um objetivo. Então, já vem no meu objetivo, já tem um conteúdo assim de um inglês um pouco mais acrescentado de uma escola pública. Sim. Então, assim, tem muito uma diferença. Aí chegava na hora de fazer as atividades, eu falava, caraca, eu não sei nada disso. Aí eu fazia atividade com a outra dupla, assim, aí eu ficava muito frustrada. Aí no outro dia eu voltava. Então, o medo da frustração, o medo de errar, né, e a insegurança. Tá. Aí terminou o módulo, eu não fiz a prova, eu falei, eu não vou mais. Calma, calma. Tudo tem uma solução. Você está encontrando o seu caminho agora, tá? Um caminho diferente. Muitas vezes a gente está no lugar que às vezes não é o nosso lugar, entendeu? A gente tem que encontrar o nosso lugar. Então, Kleber, você acredita que é capaz de falar inglês fluentemente? No fundo do seu coração, você acredita? Fala, eu sou capaz. Sim, sim. Porque é uma das coisas que a pessoa tem que jogar fora é o medo, né? E até porque a pessoa crescer profissionalmente, né? Ainda mais em trabalhando em empresa americana, você é obrigado a melhorar aonde você é fraco, né? Porque todo mundo tem ponto forte e tem ponto fraco.
assim, na vida profissional. Não é isso? Todo mundo tem o ponto forte e o ponto fraco. Então, o que a gente tem que fazer? Melhorar o ponto fraco. Se o ponto fraco é inglês, então é atacar nesse ponto. É isso que eu acho. Isso aí. E você, Gabi? Posso chamar de Gabi? Já estou aqui íntima. Olha, sim, Você também. acredita, real, no fundo do seu coração, que você é capaz de falar inglês fluentemente? Eu acredito que sim, mas que falta muita dedicação ainda. Entendi. Então, falta dedicação. Falta. O que Pensa aí, ó. Não precisa responder, não. Mas pensa, o que está faltando para você se dedicar a isso aí? Pensa aí, no seu tico-teco. Ô, Kleber, quais são as crenças e pensamentos negativos que você tem sobre as suas habilidades de falar inglês? Quando você se ouve falando inglês, quando você pensa em você falando inglês, o que você pensa? O que vem na sua cabeça? Eu penso positivamente, que a pessoa ela vai melhorando a cada dia, que ela vai tendo encontro com palavras, que vai tendo mais fluência com o inglês. Por exemplo, eu costumo assistir o canal CNN, né? As reportagens, tem coisas que você pega, tem coisas que eu já leio na legenda ali em inglês, já sei o que é em português, só que eu procuro não ficar traduzindo, que isso dificulta muito a aprendizagem, já consigo pegar muita coisa. Então, a pessoa está sempre em contato diariamente com alguma coisa em inglês. Vocabulários, a palavra que não conhece, vai lá, joga lá no tradutor, a palavra aquela ali. Você já Né? venceu os pensamentos negativos, né, Kleber? Faz tipo um dicionáriozinho de tradução para tentar melhorar, né? Que ajuda enriquecimento de palavra, né? E você, Gabriela, quais são os pensamentos negativos e crenças que você tem sobre a sua habilidade de falar inglês? Que eu penso que eu não vou usar. Não vai usar o inglês? Aí eu penso muito assim, eu falo, mas eu não trabalho com ele agora. Mas é errado, porque futuramente eu posso usar. Eu não sei o dia de amanhã. Verdade. Hoje ele não se encaixa, tipo, no dia de hoje. Mas no dia de amanhã ele pode usar. Mas, tipo, eu repito muito isso. Tipo, um pensamento recorrente, entendeu? Que eu falo, nossa, aí que às vezes fala, ai, que saco. Aí não gosto. Então, depois no final eu vou falar mais uma coisinha para você também, Gabi, porque isso é um pensamento muito comum, tá? Mais comum do que você pensa, mas que limita a pessoa a certas coisas que ela poderia mudar, né? Mas vamos lá. Quarta pergunta, Kleber, quais obstáculos você acredita que podem atrapalhar o seu processo na fala de inglês? O que você acha que pode te atrapalhar na hora de falar? Procurar ficar traduzindo, né? Eu acho que tradução. Oh, meu Deus. a tradução, porque todo mundo tem esse costume, né, de querer traduzir. Sim. Só que o inglês é diferente, né? Sim. Então, isso aí, isso pode atrapalhar. Pode. Né? Isso atrapalha e muito, e muito. E a questão assim, gramatical, né? A gente vai falar disso amanhã, tá, Kleber? Eu vou trazer esses fatores que vocês trouxerem para mim hoje, eu vou esmiuçar para vocês amanhã, e a gente vai resolver tudo isso aí, a gente vai trazer soluções para isso, para entender o que tem de diferente no inglês. Por que o inglês é tão diferente? O que tem nessa língua aí que parece que é uma caixa de Pandora que ninguém consegue abrir? O que tem aí nesse negócio? Né? Amanhã eu vou abrir essa caixa de Pandora com vocês, pode deixar. E, Gabi, quais os obstáculos que você acredita que pode atrapalhar o seu processo na fala do inglês? A escrita também, eu tenho muita dificuldade. Aí, às vezes, nessa parte da escrita, eu confundo um pouco de palavra. Mas e na fala? Aí, me atrapalha na pronúncia. Você não sabe como escrever a palavra e aí você não sabe como falar? Às vezes eu acho uma palavra bem parecida com a outra. Só que assim, aumentam uma letrinha, tipo um E. Duas tem um E. Uhum. E o tem um só. Tá. Aí às vezes eu confundo com a outra. Um pensamento, porque a gente tem muito, o português, a gente vai falar isso sobre amanhã também, tá, Gabi?
A gente amanhã vai conversar sobre isso. O que acontece na nossa língua materna, tá? Para fazer com que a gente não consiga fazer certas coisas no inglês. Porque a nossa língua materna, ela tem uma origem muito diferente do inglês, muito. A gente fala, eles têm o mesmo alfabeto? Tem, né? Usam a mesma base, mais ou menos ali o latim? Usam, mas a lógica é muito diferente. A origem do inglês é completamente diferente do português. Então, por isso que a gente tem essa ideia de, tipo, uma letrinha, um negocinho, nananana, que para o português faria sentido, mas que para o inglês esse tipo de pensamento não faz, tá? Então, de manhã vai discutir mais sobre isso também, tá? Então, amanhã, Kleber e Gabi, presença obrigatória. E, Gabi, você já teve alguma experiência negativa ao tentar falar inglês? Tive. Lá Conta. na pista. Treinando, assim, treinando e nos grupos, assim, né, de estudo também, tipo, com pessoas mais jovens do que eu, tipo, que nem hoje eu tenho 23, né, porque eu tinha 19, o pessoal que fazia comigo geralmente tinha 14, entre a minha idade. Só que o pessoal já tinha um conhecimento mais avançado, como eu falei, e essa questão me frustrava muito. Então, às vezes eu ia falar, eu ficava muito nervosa de ver uma pessoa, tipo, mais nova do que eu, que já sabia falar, e eu gaguejava muito. Nisso eu gaguejava muito e eu me frustrava. Aí eu não quis mais. Aí chegou, né, na hora de fazer a prova para mudar o módulo. Aí eu não estudei, literalmente, para fazer a prova. Eu já Auto-sabotou, Gabi! Oh, my God! não tinha pegado nada daquele conteúdo. Eu falei, não vai adiantar nem eu passar esse módulo. Aí o professor até perguntou para mim se eu queria fazer de novo, né, a prova. Eu falei, não, eu não quero fazer, eu não vou continuar. E isso foi um fator de uma experiência negativa para mim. Isso aí, tá? A gente identificar esses fatores, tá, Gabi? Por que que ele é importante? Porque você vai olhar para aquilo, a gente está montando a foto, né? Que eu tô falando para vocês, vamos montar e botar isso numa imagem. Você vai olhar para essa imagem e vai começar a analisar como que eu faço para nunca mais estar naquela situação. E às vezes a resposta não está nem no inglês. Está na sua confiança, está na sua postura, está na maneira que você pensa, está na maneira que você se expressa, está na maneira que você vê o outro, tá? Você vê a experiência do outro. A gente, hoje em dia, você não pode comparar Fala. um adolescente que nasceu nessa geração, que está aí inteirado na internet o tempo inteiro, com a globalização sendo enfiada a goela abaixo nele, para a gente que cresceu com a internet de escada. Eu, por exemplo, conheci com a internet de escada, eu tinha que ficar 1 hora da manhã tentando entrar na internet. Eu Não nem tinha tinha acesso a isso. essas coisas, Eu nem né? tinha internet. Nem tinha internet. Como é que a gente vai comparar o nosso crescimento, o nosso aprendizado, a nossa facilidade com essa diversidade, com essa exposição com essas pessoas que têm aí disponível o tempo todo para eles? É Entendeu? verdade. Realmente é uma situação que você fica frustrada, fica constrangida, mas agora a gente está montando a nossa imagem, tá? Então vamos lá, agora eu quero saber da Bruna e da Eliane, que foram lá, né, para o grupo. Fala um pouquinho do que vocês concluíram lá, Eliane, o que você falou para a Bruna, o que a Bruna falou para As você? nossas opiniões, as nossas respostas, no caso, foram quase, assim, bem parecidas. Ah, é? Olha, É, que legal! Sim. bem parecidas. Ah, Então, por exemplo, ela disse na quinta pergunta que teve tipo uma situação com um grego em São Paulo, que perguntou de onde ela era. Ela disse que travou, não conseguiu responder para ele isso. Então, os familiares dela que estavam junto falaram, poxa, você já estuda inglês tanto tempo, coisa e tal, e não conseguiu responder uma coisa tão fácil. Então, ela disse que, tipo assim, isso deu um bloqueio nela. E eu falei, porque, para quem não sabe, eu fiz já 3 anos de CNA, desde o ano passado que eu estou com a Teacher High. Aí, o que acontece? Eu tive um professor que eu não bati com ele, e acho que ele também não gostou de mim. Então, assim, ele fazia uns comentários não agradáveis, totalmente desnecessários, e ele, infelizmente, em 3 anos, ele deu aula 2 vezes para mim. E eu cansei do curso, não quis mais e fico só com a Teacher High agora. Então, falei para ela que
eu vou voltar no CNA e vou conversar em inglês com esse professor ainda. Ui! Arrasou! Assim que eu gosto. E aí as outras perguntas foram quase tudo a mesma coisa, no caso assim. Eu falo muito, né? A primeira. Não, mas é para falar, já. Hoje é para a gente falar bastante. Os maiores medos para falar inglês. Eu botei insegurança, julgamento e vergonha. Acho que o seu também foi isso, né, Bruna? Foi isso. Então. Esse Eu acredito que eu sou capaz de falar inglês. Eu botei que sim, porque eu sou perseverante e sou capaz de aprender. Muito, já aprendeu muito, né? A Eliane é, para mim, um exemplo. Ai, não chora, não faz isso, Eliane. Eu tô maquiada, pelo amor de Deus. E Pra a mim, 3 foi quase a resposta da primeira, que é insegurança e vergonha. E a 4... o maior obstáculo que eu acho é assim, de eu não saber montar a estrutura correta. Entendeu? Que eu faço, às vezes, muita confusão de passado com futuro, qual a palavra que eu emprego ali, como que esse verbo vai ficar aqui. Então, assim, uma pergunta que me fazem, que é uma surpresa, eu tenho que processar isso na mente rapidamente para poder falar para a pessoa entender. Isso aí. Entendeu? Então, isso, assim, eu digo que é um obstáculo. Beleza. E você, Bruna, colocou o que do obstáculo? Do obstáculo eu coloquei gaguejar. Gaguejar? Gaguejar. E isso daí, para mim, é até uma coisa muito forte, porque já aconteceu isso para mim até no curso mesmo. Eu acho que você até falou aí antes, em questão de nervosismo, e eu acredito que isso seja nervosismo. Acho que às vezes eu posso até saber aquela matéria, ou que seja, né, o inglês, ou que seja, e fico nervosa. Uma vez no curso aconteceu uma situação que eu tinha aula antes, a aula era tipo no primeiro tempo, a prova era no segundo tempo. E aí na aula eu falava normal em inglês, sim, normal, tipo, falava lá do meu jeito em inglês. E aí, quando foi na hora da prova, eu não sei, devo ter falado algumas coisas erradas e gaguejado. E aí, a professora depois veio falar comigo. Ela falou assim: Bruna, você estava falando tão bem na aula, o que aconteceu na hora da prova? Eu fiz as mesmas perguntas da aula. Você, tipo, é uma excelente aluna. Ela, tipo, me elogiava muito. Ela falava: você é uma excelente aluna, não sei o que, não sei o que lá. E aí, naquele momento, eu só, tipo, fiquei refletindo. Eu fiquei, cara, só por ter aquela coisa prova, eu fiquei muito, muito nervosa e eu comecei a gaguejar. E aí eu até comentei isso com a Eliane, que às vezes eu posso estar em casa lendo uma coisa e tudo, ou até, tipo, na aula, nossa, no caso, eu fico lendo para mim, tipo, eu não tô gaguejando, mas conforme eu abro o microfone ou alguma coisa, eu começo a ficar muito nervosa, então eu começo a gaguejar, começo, ai, meu Deus. Então, acontece muito isso comigo, né, pelo menos. Isso aí. Olha, ó, a Gabi botou aqui também. Isso de prova acontece sempre comigo. Não sei se vocês. A palavra prova. Falou prova! Já tô aqui querendo fazer xixi nas calças. Gente, eu fiz. Eu não sei se foi semana passada ou na semana anterior, que eu fiz os stories justamente falando sobre isso, da prova, né? Que a prova, eu acho que é uma coisa. Ai, gente, eu não sei nem o adjetivo que eu vou usar, que eu acho que é prova para o meu aluno, eu acho que é quase uma tortura, eu acho assim, entendeu? E não vai, porque prova, o nome já diz, é para você provar que você consegue fazer alguma coisa. E há tantas maneiras de você provar que você consegue fazer uma coisa. Sem ser uma prova, né? Exatamente, a Bruna já tinha provado para a professora dela que ela conseguia falar, conseguia responder aquelas perguntas, Sim. né? Então, se você colocar a pessoa numa situação dessa, para mim é desumano. Isso que eu queria falar. É desumano. É importante, mas eu preciso saber, eu preciso dar esse número para o meu aluno. Não. Beleza, você tem várias outras maneiras de fazer uma avaliação de um aluno, né? Verdade. Do que colocar ele ali numa situação que ele vai chorar, que ele vai ficar estressado. Já tem tantas outras coisas que estressam vocês no dia a dia, né? Para que passar por mais uma situação dessa com uma coisa tão legal que é o inglês, né? Verdade. Então,
o Kleber estava falando, né? O obstáculo do Kleber. Agora eu vou trazer aí as soluções para vocês que eu falei que ia trazer. Amanhã, pessoal, deixa eu só falar para vocês. Amanhã vai ser o segundo dia do nosso encontro, que a gente vai falar sobre falar inglês. O nome da nosso encontro vai ser Falando Inglês. Por quê? Eu vou trazer as nuances do inglês para vocês que tornam que essas nuances podem ser obstáculos para vocês. Essas nuances da diferença do português e do inglês, essas nuances da pronúncia, essas coisas que podem sim se tornar obstáculos para vocês. Só que, mais uma vez, quando você coloca aquilo numa imagem, você olha, você fala, isso existe, é isso que é o meu obstáculo, é isso que eu tenho dificuldade, é por isso que eu tenho medo. Você já sabe para onde você tem que direcionar os seus esforços. Em vez de você sair andando por aí sem saber por que você não está conseguindo, né? Dando tiro para tudo quanto é lado sem saber o que está rolando. Entenderam? Então, amanhã a gente vai falar sobre isso, essas diferenças do inglês e do português, o que pode atrapalhar uma pronúncia boa, uma fala fluente, para vocês o quê? Olharem e falarem, beleza, isso aqui pode me atrapalhar, isso aqui já me atrapalhou, eu tenho dificuldade nisso aqui, realmente. Então, você pegar aquilo e falar, agora eu vou focar nisso aqui, isso aqui que é o meu problema. Então, eu vou resolver isso aqui, tá? É isso que a gente está fazendo nesses 3 dias, a gente está fazendo uma identificação, um escaneamento. No terceiro dia, eu vou mostrar para vocês que dá para vencer tudo isso. A gente mudando essas coisas, o seu processo fica muito mais tranquilo, fica muito mais leve. Você aprende assim, ó. Por quê? Tudo aquilo que te atrapalhava saiu do caminho, as pedras saíram do caminho. Não tem, você não vai ficar tropeçando e caindo, quebrando o nariz e levantando, né? Tentando de um outro lado e ainda assim tendo muros e gravetos e espinhos. Se aparecer, você já sabe, é você, eu já sei quem você é, dá licença. É graveto, taca fogo. É pedra, deixa eu pegar a britadeira, vou quebrar. É muro, deixa eu pegar a minha marreta aqui, vou quebrar. Então você já sabe o que você precisa fazer. Você não vai ficar refém desses obstáculos. Você vai ter a força de identificá-los e retirá-los do seu caminho. E seguir em frente, continuar. Que é essa jornada que você quer seguir. Beleza? Então, amanhã não faltem. Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Tá? Estaremos aqui. Vou mandar o link lá no grupo para vocês. Do mesmo jeito, mandar lá uns 5 minutinhos antes de começar. Só clicar, entrar, faz o teste, tudo direitinho, vou estar aqui esperando vocês, mas não percam, porque amanhã a gente vai aprofundar mais ainda o que a gente começou a falar hoje, tá? Vai ter domingo também ou só segunda? Oi? Vai ter domingo também ou só segunda? Domingo também. Meu domingo é o domingo vocês não podem perder. Domingo é dia de assistir Flamengo, poxa. Depois da aula. Assista depois da aula. Vê lá no como é que é Esporte TV. Depois você vê. Então, pessoal, o Kleber falou da questão da tradução, que é um obstáculo para ele, né? Que fica traduzindo na mente. Então, ele mesmo já até falou, né, como isso pode ser prejudicial, tá? Por quê? O inglês e o português, eles têm lógicas diferentes. Eles são línguas diferentes, eles surgiram de lugares diferentes, de povos diferentes, têm origens diferentes, então eles têm uma lógica diferente, tá? Então, por isso que nunca é vantajoso você ficar preso à tradução. Eu sempre falo para os meus alunos, no início, é bom para você entender, pegar o vocabulário, aquelas palavrinhas, né? Gente, eu não sou contra o uso de português em aula, meus alunos sabem, né? Se tiver que falar uma palavra como que ela é em português, vou falar, não tem problema nenhum. Mas aquela palavra. Agora, você montar todo um contexto na sua mente sobre um assunto e querer traduzir tudo aquilo, ó, o olhinho até tremeu. Traduzir tudo aquilo para o inglês, meu amor, não vai rolar, tá? Então, é usar a tradução de maneira estratégica. É diferente de você ser refém da tradução.
Então, você vai montar... Ai, teacher, mas como a Gabi, eu tenho o inglês básico, teacher. Então, meu amor, você não vai falar inconstitucionalizamente em inglês, não vai. Você não vai falar paralelepípedo, você não vai falar, eu estive estudando recentemente a teoria do teorema do... Não vai. Você vai usar palavras simples, frases simples. E você vai ter que aprender a se expressar daquela maneira. Como o próprio Kleber estava falando, quando uma criança está aprendendo uma língua, ela não fala caneca. Ela não fala, eu vou pegar uma caneca de água porque eu estou com sede. Você já viu isso? Pô, tem umas crianças que são... Mas a maioria não fala, eu vou pegar uma canequinha de água para mim porque eu estou morrendo de sede agora, né? Então, beber um pouquinho para a gente se hidratar. Não. A criança fala o quê? Água. É o que ela fala. Quero água, no máximo. Se for maiorzinha, quero água. E aponta para a caneca. Quer dizer que caneca é água? Não, ela quer beber água, ela sabe que ela bebe na caneca. Isso é contexto. Então, é assim que você vai falar. Você vai falar, water, please. Já dei aula muito para criança. A gente não ensina a criança a falar, teacher, may I go to the bathroom? Não ensina a criança a falar assim, teacher, may I drink some water? Water. May I drink water? A gente não ensina a criança. A gente ensina a criança a falar assim, pipi room. Pipi é xixi. Pipi room. Né? Sala de fazer o xixi. Pipi room e water, please. Eu vou entender ela falando water, please, e vou entender o meu aluno falando, teacher, may I drink some water, please? Vou entender, não vai entender, não quer a mesma coisa, o mesmo objetivo, mesmo, né? Vou entender. Agora, o problema é que você quer falar may I drink some water, please, enquanto você só sabe falar water, please. Você quer falar may I go to the bathroom, enquanto você só sabe falar pipi room. Você não se conforma, entendeu? Você conforma que eu vou falar, vou ter que falar pipi room, que merda. Tipo, como é que foi o seu final de semana? Eu queria tanto falar para a teacher que eu fui lá para o Beto Carreiro, foi muito legal, andamos de montanha-russa, que eu fiquei lá 3 horas andando para tudo quanto é lá com meu namorado, foi tão legal, que eu vi tanta paisagem maravilhosa, mas eu vou falar assim, it was awesome. Eu vou falar, eu não vou falar que foi legal, cara, eu não vou nem falar. Se eu for falar que foi legal, não, é o que você tem. É o que você tem, it was awesome. Aí eu posso fazer outra pergunta para te estimular. Foi na montanha-russa? Você, ela perguntou, graças a Deus. Yes, yes, yes. Many, 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 many times. Isso. Ela perguntou, queria tanto falar. É isso, gente. Então você vai falar, it was awesome, yes, many times, e vai começar assim. E quando você não se prende na tradução, isso fica muito melhor. Por quê? Quando você aprender, você falar, I had a great time at the amusement park, você vai falar, teacher, I had a great time. Aí daqui você fala, teacher, remember Beto Carreiro? I had a great time at the amusement park. Aí você vai introduzindo, você vai aumentando aos poucos. Eu tenho aluno meu que ficou assim, gente, que ele queria contar da festa de aniversário dele para mim. Aí ele ficou, cara, eu tenho que aprender como que eu falo esse negócio, como é que eu vou falar para ela como é que foi minha festa. E aí, depois de quase um semestre de aula, e aí ele sentou comigo e falou, teacher, hoje eu quero falar da minha festa. Eu lembro disso, foi muito engraçado. E aí ele começou a falar da festa dele lá, devagar, do jeitinho dele, com as palavras que ele aprendeu, mas ele conseguiu botar tudo aquilo que ele queria falar da festa dele para mim. Gente, é isso, você não vai botar tudo para fora de uma vez só. E você não pode deixar que isso te impeça de falar inglês. Não pode deixar que isso faça você acreditar que você não fala inglês. Você fala. Sabe quantas pessoas nem entenderiam a pergunta May I drink some water, please? Você entende, cara. Isso aí eu já entendo. Isso aí... Graças a Deus. E o que aconteceu comigo no trabalho, um exemplo, a inauguração
do hangar vai ser dia 13. Vai ser semana que vem, quinta-feira. Quando eu fui fazer um treinamento lá, quando eu chego para passar naquela roleta lá, esqueci o nome que se dá, meu Deus. Aí, viu? Até em português esquece palavra, e depois no inglês não quer esquecer. Não, no raio-x. Você, quando você vai no aeroporto, você passa pelo raio-x. Não é isso? Raio-x, tá. Aí eu fui passar pelo raio-x. Aí, quando eu entrei na fila, aí tinham 2 rapazes, né? Brancão, grandão, americano. Ele estendeu a mão para mim, good morning. Assim, good morning, good morning. Só isso. Aí eu falei, misericórdia. Aí eles ficaram conversando entre eles. Não, mas você vê que é engraçado que você lidar com essas pessoas. Não tem como fugir, entendeu? É no trabalho. A empresa é americana. Não tem como fugir. Isso aí. Entendeu? Eu trabalhei numa empresa francesa, o presidente, ele descia para falar com a gente. Bonjour, monsieur. Bon, ça va? Oui, eu sei que é sim. Oui, tá bom. Então, Pensa isso, já quer dizer, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bon, ça va? Então, eu acabei pegando isso de todo dia. Ele fica ali, bonjour, monsieur. Bon, ça va? Oui, bonjour, monsieur. Então, você vai entrando por osmose, você acaba aprendendo. De todo dia você fica ouvindo aquilo. E olha, eu não falo francês, mas eu já estava quase pegando alguma coisa, porque todo dia ele vinha cumprimentar a gente. Isso eu falo também para vocês. Todo dia um pouquinho, todo dia um contato, todo dia alguma coisa que você gosta, alguma coisa interessante, alguma coisa, você vai pegar. Que eu falo para os meus alunos, a gente não fica focando em aprender listinha de regra, listinha de um monte de coisa, porque vocês vão ter contato com aquilo sempre. Se vocês seguirem o plano, vai ter contato, vocês vão ver aquela palavra de novo, aquela expressão de novo, você vai usar novamente, vai estar lá, com certeza. E quando você olhar, eu falo para os meus alunos, o importante é o contexto. Tem que pensar no contexto. Eu estou agora, isso aí vamos partir para a parte da Eliane agora. Eu não consigo montar lá o que eu quero falar, não sei se é no passado, se é no futuro, se é no presente. Isso acontece, Eliane, porque você foca na estrutura, em vez de focar no contexto, em vez de prestar atenção na pergunta, em vez de prestar atenção sobre o que está sendo falado, você fica focando no tipo, agora eu tenho que botar o sujeito, depois botar o verbo, depois o complemento, depois sei lá. Dane-se isso, você tem que falar, você tem que se expressar. Né? Você fala, what are your plans for the next weekend? Quais os seus planos para o próximo final de semana? Aí você fala, I plan. Na aula eu ensino vocês a fazerem tudo direitinho, completinho, para vocês saberem como fazer, tem que saber. Mas na vida real ninguém vai ficar falando, my plans for next week are going to the mall, visiting my family. Você vai falar, I'm visiting my family, we're going to the mall. Pronto. Porque você está focando no visit my family, no que você vai fazer. Em vez de ficar pensando, eu tenho que botar isso aqui, você quer, isso aqui. Não, eu estou falando de futuro. Vocês viram que eu usei 2 estruturas aí do futuro, né? Meus alunos já sabem. Estou falando do futuro, então vou ficar pensando, qual futuro que eu vou usar? Isso, você vai falar do futuro, escolhe o que você quer e fala, a pessoa vai entender. Entendeu? É sobre isso. Isso não pode impedir vocês de falarem. Se isso está impedindo de falar, tira do caminho. Eu vou falar essa meleca dessa gramática errada, depois eu resolvo esse negócio. Porque se você não falar, é pior. Se você não falar só visit my family, é pior, porque você depois não vai querer falar nada. E você não vai reconhecer o que você está aprendendo. Você não vai aprender a se expressar. Entenderam? Então, isso é pior. Agora vamos para o da Bruna. Bruna, o gaguejar é o ficar nervoso. Gaguejar, gente, é ficar nervoso. A gente gagueja no português. Quem nunca passou por uma situação aí que ficou nervoso e ficou sem saber o que falar? Esqueceu o que você ia falar? Deu branco? Gente, eu já passei por essa situação de dar branco. Dei branco. Eu cheguei para o meu professor. Eu lembro até hoje, outra situação traumatizante. Eu, no curso, vou fazer a prova oral. Prova, né? A prova lá.
Aí entrei na sala, era um outro professor. Quando eu vi que era um outro professor, gente, eu congelei. E aí o cara olhou para mim assim, hello, nice meeting you. Aí eu... o que é nice to meet you? Meu Deus, o que é nice to meet you? Isso já estava quase no final do curso. Eu travei, o cara falou nice to meet you para mim. Prazer em te conhecer. Nice to meet you. E aí eu travei. Eu congelei na porta. Ele repetiu 4 vezes para mim, até o meu cérebro voltar para o lugar. Eu sabia inglês? Sabia. No meu caso, sai o espírito todo, não é só o cérebro, não. Sai tudo, fica só o corpo. Aí você, nessas horas, você fala, 1 minute, please. Essas frases que vocês têm que ter na manga. Eu sempre falei para as pessoas, vocês têm que ter frases na manga. Que é 1 minute, please. Just a second. Repeat, please. What? Qualquer coisa que te dê tempo para você trazer a alma, o espírito de volta, entendeu? Para você pensar, volta para cá que eu estou precisando de você. Não vai embora. É assim que você fala, ó, não vai embora não, você volta aqui. Respira fundo, se controla. Não vai fugir nesse momento que eu mais preciso de você. E volta, é o tempo que você tem para voltar uma para o corpo, respirar fundo e sair qualquer coisa. Você fala, né? E vai. Mas, Bruna, o gaguejar é uma consequência do nervosismo. Então, você tem que entender o porquê que aquela situação te deixa tão nervosa, trabalhar esse nervosismo, e aí a gagueira vai ficando menor, né? Vai sumir, ela vai diminuindo. E é assim que a gente trabalha, tá? Mais algum obstáculo que vocês querem que eu mostre como tirar aí do caminho de vocês? Não? Nenhuma? Então, vamos lá. Atividade... Mais uma eu lembrei agora. O inglês também tem uma coisa chamada, que eles chamam de conexão. Uhum. Tem palavras que você, ao falar, elas são emendadas. Sim. Né? Então, o inglês ele tem muito isso. Then I, and Sim. you. Kleber, e o que eu sempre falo para os meus alunos, olha só, vocês estão aprendendo. Então, essas conexões, elas vão depender do lugar que você está, com quem você está falando, que tipo de palavra você está usando. Então, essas conexões, elas são flexíveis. Tem professores que ensinam, né? Mas aí estão se baseando no inglês americano, sabe? Então, eles estão limitando vocês a só conexão. Não dá para ser assim. Então, você aprende a falar, você vai falar, what is your name? E quando você começar a ter essa facilidade da compreensão, falar, o cara está falando, o cara está se apresentando, então ele vai falar o nome dele, então o outro vai perguntar qual é o nome dele, então vai falar, what's your name? What's your name? E você já vai entender que tem name no final. É sobre isso. A gente não vai entender todas as palavras. Vocês já viram aqueles memes que tem só as 2 últimas letras da palavra? Que tudo no meio embaralhado? Tem uns textos que são assim, né? Que todas as palavras no meio são embaralhadas e as 2 últimas estão certas, só. E a gente consegue ler. É sobre isso. As conexões são isso. Quando você entender o contexto e você pegar o início e o final, você vai entender o que o cara está querendo dizer. Agora, até você chegar nesse nível, você tem que aprender a falar what is your name? What's your name? What's your name? E aí você mesmo vai começar a contrair, porque você vai começar a criar uma aceleração na sua fala natural. Tá, Kleber? Por quê? Okay. Eu não gosto de ficar enchendo a cabeça de vocês com um monte de coisa. A gente tem, ó, símbolos de pronúncia que a gente vai falar amanhã. Pronúncia. Tem professor que ensina aqueles símbolos de pronúncias para vocês. Eu não ensino isso. Eu coloco lá como vocês falam literalmente no português, né? Para ajudar vocês na hora da pronúncia. Mas eu vou ficar ensinando vocês símbolos. Eu não aprendi os símbolos. E eu falo inglês. Eu não estou lembrado do símbolo. Que símbolo é esse? Eu não estou lembrado. Amanhã eu vou mostrar para vocês. Amanhã eu vou mostrar para vocês. Que as pessoas ensinam mais coisas em cima do inglês para vocês aprenderem. E aí a cabeça de vocês ficam desse tamanho. E aí a hora que você fala, meu Deus, Jesus,
eu nunca vou aprender esse treco. Porque fica mais difícil ainda, você tem que aprender mais outra coisa para você falar uma língua. E não é assim, é usar. Usem muito, falem. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Como, amanhã, ou no terceiro dia? Não, no terceiro dia. Como você praticar a sua fala no seu dia a dia. Vou dar várias estratégias para vocês. Várias. Para vocês saberem exatamente como que vocês podem implementar isso aí. Que a gente está destruindo esses obstáculos agora, para no último dia a gente chegar, vamos agora, já que você já está com a mente livre, focada no inglês, sem focar nesse monte de coisa que não tem nada a ver, agora a gente pode seguir em frente. O terceiro dia vai ser assim. E amanhã a gente vai falar dessas nuances, da diferença do português, do inglês, da pronúncia, desses símbolos que ajudam, que não ajudam, de sotaque, né? Sotaque atrapalha, sotaque ajuda. O que é sotaque, o que é pronúncia? Isso tudo a gente vai discutir amanhã, tá bom? E como eu sou uma boa teacher, né? Eu quero que vocês identifiquem, tá? E coloquem lá no grupo, para mim, 3 áreas específicas que vocês se sentem menos confiante ou têm mais dificuldade ao falar inglês. O que vocês acham que mais pegam para vocês? É a estrutura? É o vocabulário? É a pronúncia? É a fonética? Tá? É literalmente falar, musculatura? O que é? Que é mais as 3 áreas que você sente que você fica menos confiante na hora de falar. O que te atrapalha mais aí na hora de falar, tá bom? Mais específico. E o que você pode fazer, que agora vocês já estão aí confiantes, já estão autônomos, já estão se sentindo melhor sobre o seu inglês, o que você pode fazer para superar isso aí? O que você pode fazer para superar isso aí? Criando sempre metas realistas, estratégias realistas para vocês, tá bom? Então, identificar 3 áreas específicas que vocês se sentem menos confiantes ao falar inglês e criar um plano de ação pessoal para superar esses obstáculos, tá? Então, vocês têm até meia-noite de hoje para mandar, para a gente falar sobre isso na aula que vem. Beleza? Ok, teacher. Ok? Então, pergunta que não quer calar. Estamos todos confirmados para a aula de amanhã? Eu sim. Eliane, arrasou! Yes, Evelyn, great. Evelyn vem. Bruna? Bruna vem, Bruna. Isso aí. Vem, não faz essa cara não, Bruna. Tu vem sim. Kleber, depois tu assiste o jogo gravado, Kleber. Cleber. Deixa esse Flamengo para lá. Faz igual eu, não assiste o O jogo mais Flamengo não. não vai te ajudar a ser fluente em inglês. Deixa quieto. Gabi? Yes! Isso aí. Então, amanhã, a gente vai entrar mais nesse negócio aí, vamos entender esse tal desse inglês, para a gente falar inglês, né? Falando inglês, pelo amor de Deus, Tite, é o que a gente quer. Beleza, pessoal? Ok. Beleza. Então, see you tomorrow. Ó, a gente se vê amanhã. Vamos passar agora essa noite aí refletindo tudo isso que a gente conversou, para vir amanhã com todo o gás, mais animado do que hoje, ok? Tá bom. Ok, teacher. Ok? Ó. Many kisses. Ok. Bye, bye. Many kisses, bye bye. Até amanhã. Bye, bye. Bye, bye. Tchau.